Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai falar sobre um dos assuntos mais interessantes e mais legais de se aprender a respeito de copywriting. Na verdade, até mesmo um dos mais importantes de se aprender do copywriting, tá? Então esse é um fundamento de copywriting, tá? Esse aqui é uma base, é a essência que você tem que aprender. E o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre história, ou storytelling, né? Como contar uma história de maneira que as pessoas movam a vontade delas de comprar para frente, ou seja, que aumente a vontade das pessoas de comprar e que de fato crie também a sensação de algo único e irresistível, tá? É isso que a gente vai aprender aqui, como criar uma história, quais são as opções que você tem de criar histórias nas suas copies e como fazer isso de uma maneira espetacular para conectar com as pessoas, para gerar de fato aquela conexão, aquela identidade que a gente tem falado há bastante tempo já, tá bom? Então vamos começar, vamos lá no meu computador. Bom, todo mundo cresceu ouvindo histórias, né? É assim que a gente aprende sobre as coisas que aconteceram no passado, é assim que a gente se diverte assistindo filmes ou lendo alguns livros, né, que a gente lê. É assim que a gente lida com nós mesmos durante a vida, né? Eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Tudo que você pensa, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é melhor a gente entrar agora, né? Tudo que você pensa, todo pensamento que você tem é a respeito de alguma coisa que aconteceu no passado, certo? Por que eu posso ter certeza disso? Porque você não consegue criar nada que você já não tenha visto antes, certo? Toda criação é uma combinação do que já aconteceu e aí você cria e projeta para o futuro esse tipo de coisa. Enfim, não tem por que a gente aprofundar um pouco nisso, né? Não tem por que a gente aprofundar esse tipo de coisa, mas é importante você sacar que todo pensamento que você tem é uma historinha que você está contando para você mesmo. E é por isso que história cria tanta conexão, tá? Então vamos lá. A visão do mundo que a gente tem, na verdade, é de que, de tempos em tempos, né, que a gente é uma coleção de histórias, né? Ou seja, a gente é a coleção das coisas que aconteceram com a gente no passado. Os fatos que aconteceram no passado, a gente se lembra deles e essa lembrança, de fato, é quase que dá para chamar ela de uma história que a gente faz na nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos, eles contam histórias pra gente o tempo todo, a gente inventa histórias o tempo todo, né? E é por isso, então, que quando a gente ouve uma história, a conexão que a gente gera é tão grande, né? É tão grande quanto ouvir os nossos próprios pensamentos, desde que seja algo que faça sentido para nós, né? Senão você questiona. Quando você questiona, aí é você que está criando a sua história e você deixa de escutar o que está acontecendo ali. É por isso que é tão importante você criar uma história que as pessoas consigam silenciar os pensamentos e escutar você, e se conectar e ficar hipnotizada pela história que você está criando, tá? Agora, é claro que a gente já viu aqui algumas formas de criar uma história, enfim, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre como criar o seu interesse, o interesse do seu cliente, como criar essa conversa na cabeça dele. A gente falou bastante sobre como criar copy, que é uma conversa, né? Agora, eu quero que você lembre que você, como copywriter, você não vai colocar nada na cabeça das pessoas, tá? Então, isso é muito importante. Tudo que você vai fazer é usar o que já está lá, tá bom? Você não vai inventar, não vai ser uma coisa fictícia. Você vai criar algo com o que já está lá. Por que isso? Porque é assim que a gente gera identificação. Contar uma história que não tem nada a ver, conexão nenhuma com aquela pessoa, é chato. Já ouviu histórias de pessoas, por exemplo, a pessoa começa a contar a história da vida dela e não tem nada a ver com a sua vida. Tem nada a ver com o que você gosta, nada a ver com o que você faz. Nesse momento, ó, desconecta completamente. Então, o seu objetivo é identificar no seu receptor quais são as historinhas que estão acontecendo na cabeça dele, quais são os pensamentos, desejos, medos, etc., para que você use isso no contexto da sua história, certo? Para que você consiga criar uma história que crie de fato conexão. Se você fizer isso do jeito certo, você vai conseguir criar uma conexão hipnótica com ele. Ele presta atenção em você e em mais nada, né, na hora que ele está ouvindo a sua história. Isso é muito legal. E existem vários modelos de história que você vai poder usar. Eu vou te mostrar aqui 2 modelos em especial e mais pra frente a gente vai falar mais sobre explorar mais esses modelos, como usar eles de fato, na prática na sua copy. A gente vai explorar mais, fica tranquilo, tá bom? Mas eu quero te passar a essência desses modelos aqui, desses 2 modelos. Um mais completo, um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de fazer, mas também muito poderoso, já usado há muitos anos. Aliás, alguns séculos, talvez alguns milênios, né? Exatamente, milênios, tá? E o outro um pouco mais simples, um pouco mais direto ao ponto, mais focado em criação de histórias para marketing mesmo, tá? Você pode usar uma combinação desses 2 se você quiser. Muito bem, qual é esse modelo? O modelo que a gente vai falar agora é o modelo da jornada do herói,
tá bom? Você já falou, já ouviu falar sobre isso, mas eu vou especificar com você como é essa jornada, o que acontece no meio do caminho, como que funciona para você criar isso para marketing, para negócios, para copywriting, ok? Então vamos lá. O modelo de jornada do herói, ele já foi utilizado em livros, em filmes, em histórias por séculos, eu diria até milênios, de fato, né? E por quê? Por um motivo muito simples, porque esse modelo, ele funciona, ele conecta, ele engaja as pessoas de maneira poderosa em qualquer história, tá? Então, se você parar para prestar atenção, o modelo que eu vou te contar aqui agora, a essência do que eu vou te mostrar aqui agora, é a história de quase todos os heróis que você já ouviu falar. Desde Jesus Cristo até, enfim, o Homem-Aranha. Todos, tá? Todas as histórias que a gente conhece têm esse padrão. Alguns com os elementos a mais, outros com os elementos a menos, mas todos eles, basicamente, têm essa essência na sua história, tá? E é por isso que esse tipo de história conecta tanto com a gente, porque a gente já está estudando esse tipo de história há muito tempo. E ela funciona. Então não tenta inventar o que não funciona. Cria baseado no que você já sabe, cria baseado no que funciona. Aliás, pessoal, isso é importante. Lembra que eu vou te lembrar de uma coisa. Copywriting é uma arte e uma ciência, mas é muito mais uma ciência do que uma arte. Por que que eu digo isso? Porque se você usa o que já funcionou, existe uma tendência muito maior de funcionar de novo, do que você tentar criar algo completamente do zero toda vez. Então, é muito menos arte do que ciência, diria assim, né? Então, por que é arte ainda assim? Porque existe o elemento da criação, existe o que você está inventando, o que você está trazendo, mas você está colocando aquilo dentro do modelo que já existe, tá bom? Então é mais ou menos como se você tem um quadro e ali dentro daquele quadro você pode pintar o que você quiser. Você só não pode pintar para fora do quadro, nas beiradas do quadro. Você precisa pintar ali dentro, certo? Então o que eu vou te mostrar são técnicas para você pintar dentro do quadro. Por quê? Porque fora do quadro não funciona. Ou então o impacto que a gente tem é muito menor, tá bom? Só uma analogia para você entender um pouco melhor sobre isso. Bom, então vamos conhecer aqui o modelo e a jornada do herói, tá bom? Bom, a jornada do herói ela é formada por 12 passos, ou 12 marcos, diria assim, né? São 12 elementos que mostram a evolução durante a história, né? E eles vão abrindo alguns loops, ou algumas antecipações, né, para os próximos acontecimentos. Uma boa história é aquela que o leitor nunca sabe tudo, certo? Ele nunca sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Uma boa história é aquela que deixa ele curioso para descobrir mais, tá? Boas histórias ativam a nossa imaginação. Elas fazem a gente pensar em quais vão ser os próximos passos ou o que vai acontecer na sequência, né? E é isso que deixa você preso na história. São esses loops abertos, são essas coisas que você falou, começou a dizer, mas não terminou, certo? Esses loops abertos prendem a atenção do ser humano com muita força. É assim que as histórias, por exemplo, é assim que a Globo faz você assistir 6 meses a mesma novela. É assim que a gente fica 4 horas assistindo um filme no cinema, às vezes, né? 2, 3, 4 horas assistindo um filme, dependendo do filme. É assim que as pessoas vão assistir 8 filmes do Harry Potter na sequência. Por quê? Porque ele quer saber a continuação. A gente tem uma necessidade de fechamento, sabe? Uma necessidade de aqui está decidido e não deixar nada aberto para trás. É uma necessidade psicológica do ser humano, natural. Então, se você usa isso nas suas histórias, deixa ele sempre curioso pela próxima parte, ele continua, porque ele quer ver até o final, tá? Muito bom. Os passos que você vai ver aqui, eles não são uma regra imutável, tá? O que eu vou te contar agora, então, não é algo que você está escrito em pedra e você não pode mudar nada. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gostaria que você fizesse é que você usasse a estrutura que está aqui. Tá bom? Então, alguns elementos, se você quiser usar ou não, é opção sua, mas a estrutura precisa estar presente. Então, você vai aprender esse modelo e você pode encurtar ou alongar a história de acordo com o que você acha necessário, tá? Bom, como eu te falei então, a história da jornada do herói é formada por 12 passos. Eles são divididos em 3 blocos principais. Os 3 blocos são a partida, o processo de mudança e o retorno com sucesso, tá? Então, se você for resumir o modelo da jornada do herói, essa é uma forma simples de resumir os 3 passos, tá? Então, a partida, o processo de mudança e o retorno com sucesso. Ou seja, o cara sai para uma aventura, tem um processo que acontece e ele volta com o resultado. É assim que a gente vê a jornada do herói. Então, vamos olhar um a um desses blocos que eu acabei de te mostrar.
Primeiro bloco, a partida. O bloco de partida é um bloco que cria conexão com as pessoas. É o bloco onde você vai mostrar que a história daquele herói é bem parecida com a história daquela pessoa que está assistindo. De certa maneira, né? Se você vê, por exemplo, filmes de ficção, geralmente é alguém que começa um herói, né? É alguém que começa mal ou que começa numa situação ruim, que não está funcionando tão bem para ele e que depois as coisas vão melhorando, né? Geralmente é assim que funciona. Então, por exemplo, o Harry Potter era órfão, né? O Daredevil, né? Como é que chama agora? Esqueci o nome do rapaz, mas enfim, é o outro... Ai, gente, esqueci o nome desse herói. Chama Daredevil em inglês, né? Ele era cego, né? Ou seja, ele passou por um acidente e é órfão também, né? Aliás, o Homem-Aranha também é órfão, né? Caramba, quantos deles são órfãos, né? E por que isso? Porque eles pegam a história e deixam ela bastante triste, ela bastante... O cara começa no fundo do poço, certo? É ali que ele tá. E geralmente, em muitos momentos, é assim que a gente se sente, né? Essa que é a questão. Por isso que causa resignação, causa identificação com as pessoas. Elas ficam... elas se identificam com aquele cara, falam, puta, ele tá na merda, eu também tô. É mais ou menos isso que eles pensam, que as pessoas pensam quando assistem esse tipo de bloco, né? O primeiro bloco, que é o bloco 1, que cria conexão com as pessoas, que a gente chama de a partida, tá? Esse bloco, então, ele mostra que o herói é alguém comum, que tá prestes a passar por uma jornada muito desafiadora, algo muito diferente do que a gente geralmente passa. E é aqui que a gente vai mostrar que, apesar desse cara ter grandes resultados, nem sempre as coisas foram assim, né? Então, um dia, aquele herói daquela história foi igual ou até pior do que o espectador ou do que o receptor, né? Ou seja, é uma maneira de você contar que um dia, para mim, as coisas foram muito piores ou até iguais do que as suas, né? Então, por quê? Isso causa conexão, tá bom? Aliás, se você fala de dor, causa conexão com qualquer pessoa, né? Então, você já ouviu alguém falar, por exemplo, tem um vídeo do Leandro Carnal, que é muito bom a respeito disso, que ele fala assim, se você quer saber quem são os seus melhores amigos, quem são seus amigos de verdade, fala pra eles que tá tudo bem, né? Então, se você chega pra eles e fala assim, olha, cara, e aí, como é que você tá? Não, tô tudo bem, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro, eu nunca fui tão feliz, as pessoas que estão do meu lado estão muito bem, tá tudo maravilhoso, eu nunca viajei tanto, nunca dei tão certo, né? Então, se você fala isso, as pessoas desconectam de você. Por quê? Porque para elas, a experiência que elas têm não é nada perto disso. E o grande segredo é o seguinte, todo mundo, 100% das pessoas, eu, você, cara, o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, o Lula, a Dilma, qualquer pessoa que você imaginar, sempre tem a experiência muito maior de que ainda não chegou lá, de que ainda não tem o sucesso que queria, de que ainda não está no resultado que ela deseja. Sempre, é assim que a gente funciona, tá? É por isso que a gente continua buscando as coisas, né? De certa maneira é algo triste, mas ao mesmo tempo é assim que é, a gente não pode negar isso, né? Então não imagine... E a outra coisa, né? A segunda coisa que a gente sempre acredita é que os outros sempre estão melhores que a gente. Então, duas coisas, a gente sempre acredita que a gente nunca chegou, que não chegou lá ainda, que o sucesso ainda está um pouco mais longe. E a segunda, que a gente acredita que para as outras pessoas, elas já chegaram no sucesso. Elas já estão onde elas queriam chegar. E elas se sentem assim o tempo todo, né? Ou pelo menos a maior parte do tempo. Isso são duas crenças que a gente tem e que a gente usa nessas histórias, né? Que é uma maneira de você construir as histórias usando o que está na cabeça das pessoas. Esse, na verdade, é um filtro de percepção, né? É o que a gente chama de viés cognitivo, né? Eu vou falar mais sobre viés cognitivo mais pra frente. Mas a experiência que a gente tem, por exemplo, né? O que é um viés cognitivo? São coisas que acontecem em todos os seres humanos, né? Ou seja, são maneiras de se comportar que a gente tem em comum, que todos os seres humanos têm em comum. Então, experimentar ou ter a experiência pessoal de que a gente ainda não chegou no sucesso é para todo mundo tem isso. Você, o Elon Musk e o Bill Gates, todo mundo, tá? Acredite. Eu sei que parece mentira ou que parece algo estranho, mas é verdade, tá bom? É verdade. É lógico que quanto mais você identifica aquilo que vai te fazer feliz, que vai te trazer sucesso, que vai te trazer uma sensação real de que as coisas deram certo, quanto mais você identifica isso, menor é esse tempo onde você passa pensando que não deu certo ainda ou que você não chegou onde você queria. Mas tudo que você precisa para ter essa experiência de novo, de que você não está no sucesso que você gostaria, é ter uma nova ideia. Pum, teve uma nova ideia, criou alguma coisa diferente, pronto. Eu não estou mais lá, agora eu não tenho sucesso ainda. Enfim, pessoal, é só para você entender
quais são os vieses que a gente tem, que todo ser humano tem e que é assim que funciona para nós, tá bom? Segundo bloco, o processo da mudança. O que é o processo da mudança? É onde a gente explica e mostra para as pessoas como o herói passou pelo problema, como ele resolveu o problema, como é que ele aprendeu, o que aconteceu na vida dele para ele chegar no resultado que ele queria chegar, tá? Então esse bloco vai te mostrar tudo que o herói teve que passar para chegar onde ele chegou, né? E aqui que você vai mostrar que você entende profundamente o problema do seu cliente, especialmente aquele problema que não funciona ou que ele já tentou resolver e não conseguiu. Ou seja, na hora de explicar, no segundo bloco, a hora que você vai explicar para ele o problema, a hora que você vai explicar como que o herói da sua história resolveu de fato o problema, você pode mostrar o seu método, você pode mostrar o seu produto, você pode mostrar o que você fez para resolver o problema, mas mostra que esse cara passou por um processo para descobrir isso. Por quê? Porque o seu cliente está passando por um processo para descobrir isso. Ele não descobriu do nada, não caiu do céu na cabeça dele, Então ele descobriu, ele teve a experiência de descobrir. Aliás, quando a gente tem a experiência de que a gente descobriu alguma coisa, é muito mais poderoso, certo? Ou seja, se você permitir o seu cliente ter a experiência de que foi ele que te descobriu, isso cria nele uma sensação de completude muito maior, Ou seja, foi ele que foi atrás de você, ele fez a coisa funcionar. A experiência dele é que não foi outra pessoa que foi lá e fez por ele. Foi ele mesmo que descobriu no trabalho dele, fazendo o que ele fez, chegou até você e viu o resultado que ele pode ter. Então, se você puder mostrar que foi ele que descobriu o caminho, isso faz toda a diferença, ok? E o terceiro bloco, então, o retorno com sucesso. Nessa hora que a gente vai falar sobre a solução. É o último bloco onde você vai mostrar a solução, o resultado ou o mundo de possibilidades que agora é possível para ele, e que está disponível para a pessoa que decidir tomar ação, investir no produto que você tem e comprar aquilo que você está vendendo. Tá? É aqui que você vai mostrar por que a sua solução é a única chance que o cliente tem de chegar no resultado que ele deseja. Veja bem, eu falei, é a única chance. Tá? Então, assim, você precisa criar nele a experiência de que, olhando para todas as opções, tudo que você tem no mundo inteiro, a melhor coisa e a única coisa que vai resolver o problema dele é aquilo que você está oferecendo. Tá? Então, a maneira de fazer isso, existem várias maneiras, usando os blocos de persuasão, e a gente vai ver mais pra frente na prática, mas fundamentalmente você tem que entender isso. Se o cara tiver a experiência de que a única coisa que ele precisa fazer para resolver o problema dele é comprar o produto que você está vendendo, você vai ser um copywriter de muito sucesso. Esse é o seu trabalho, tá bom? Então vamos entrar agora nos 12 passos, que são, esses 3 blocos são a divisão básica, Eu vou te mostrar os 12 passos que estão incluídos nesses blocos, então, para que a gente possa entender um pouco melhor a jornada do herói. Vamos lá, vamos começar então. Então, o bloco número 1. O bloco número 1 tem 4 passos. Primeiro passo, o mundo comum. Essa é a parte que o herói mostra, que a gente mostra que o herói é alguém comum, que ele está prestes a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa em comum, e que ele não está tão infeliz assim, ou seja, ele não tá, como é que eu vou dizer? Cara, ele talvez esteja triste, talvez ele não tenha o resultado que ele gostaria de ter, mas ele já está resignado com isso, sabe? Tipo, ele já está assim, beleza. Por exemplo, vamos dar um exemplo de negócios digitais. É o cara que falou assim, puta, eu não vou conseguir fazer esse negócio, é muito difícil, não é pra mim isso aí, sabe? É assim, essa experiência que ele tem, Eu não sou ninguém aqui mesmo, cara, tá tudo bem, eu desisto, Essa é a experiência que esse cara tem, certo? É o cara, lembra? É o cara que tá lá no nível 3 ou no nível 4, o cara que já, lembra dos 5 níveis do cliente? O cara que não sabe que tem o produto, depois sabe e não quer comprar, depois sabe e quer comprar, quer comprar e tentou, não conseguiu, deu algum resultado errado, porque, enfim, não comprou o seu produto e depois ele virou cliente, Então, o cara que está na terceira ou na quarta posição, que está assistindo o seu vídeo, certo? Esse é o cara que está mais propenso a comprar de você, tá bom? De certa maneira, ele já está resignado com o problema que ele tem, ou a outra coisa é, ele simplesmente não conhece o problema, segunda etapa, Então, ou ele não conhece o problema que ele tem, ou ele está resignado, ele está bem, está na dele, sabe? Essa é a primeira parte. Segunda parte, o chamado para a aventura. Em algum ponto da vida dele vai acontecer alguma coisa que mostra que existe um outro caminho, certo? Ou seja, existe outra maneira
de viver, existe outra coisa que ele pode fazer além do que ele faz hoje. É uma descoberta, né? Ele descobre que a vida dele pode ser extraordinária, né? Ou seja, é possível que as coisas funcionem para ele. Ele começa a ter alguma esperança. Depois disso, ele recusa o chamado, né? Ou seja, nesse momento, tem uma relutância para essa mudança, né? Ele fala, cara, não quero isso, é difícil, eu não vou fazer. Eu sei que dá, mas não quero, né? Aí o herói, nessa hora, ele sabe que ele pode fazer mais, ele sabe que ele pode ser grande, ele sabe que ele pode chegar no resultado que ele queria, ele sabe que tem um caminho, mas ele não quer seguir, sabe? É difícil, a vida dele tá segura, ele tá na merda bem quentinha. Já ouviu falar dessa? E assim, o cara tá lá na merda, tá tudo ferrado, mas tá tão quentinho que ele não quer sair, né? Então ele quer continuar ali, tá tudo bem, vamos continuar aqui mesmo, né? Esse, então, é o terceiro passo, que é a recusa do chamado, né? E depois ele tem um encontro com o mentor. O que é um encontro com o mentor? Em algum momento aparece um mentor, uma pessoa ou alguém, um parceiro, alguém para acompanhar esse cara e para guiar ele na jornada por esse mundo desconhecido e que convence ele de fato, né? Começa a falar, cara, vamos lá, pô, vamos fazer isso aí. Aqui ele ainda nem tá convencido, né? Mas ele já tem um parceiro, já tem uma pessoa que pode apoiar ele e já tá afim de apoiar ele. E é isso. E aí, como é que continua depois disso, né? Então, a gente acabou o bloco 1, certo? Esse bloco 1, se você olhar, é a partida, é a conexão, é a hora que você fala sobre a experiência que a pessoa tem hoje, né? Como é que é hoje para ela, certo? Então, essa é a primeira parte da jornada do herói. Segunda parte, o processo de mudança. É a hora que ele vai mostrar o que aconteceu para ele chegar no resultado que ele chegou, tá? Então, vamos lá. Quinto passo, tá? A gente tá no bloco 2, no quinto passo. Cruzando o limiar. O que é essa parte do cruzando o limiar? Agora ele decidiu, por algum momento ele toma uma decisão, fala, tá bom, eu vou fazer esse trem, vou fazer esse negócio até o final. As ações que ele começa a tomar são as ações do herói, ou seja, começam a deixar claro que agora não tem mais volta, que a jornada começou de fato. Tá? Ou seja, ele está ansioso, ele está curioso, é o momento onde o Frodo sai do lugar que ele mora para ir em busca do Senhor dos Anéis, certo? É o momento onde o Harry Potter entra no trem para ir pela primeira vez para a escola, para Hogwarts, certo? É o momento onde, sei lá, por exemplo, para mim é o momento onde eu decidi que a minha empresa faliu e eu queria criar um negócio digital 100%. E eu falei, eu vou me tornar um copywriter, eu vou dar um jeito de fazer isso funcionar e vou fazer isso acontecer. Então, mais ou menos 4 anos atrás, foi isso que aconteceu pra mim. Eu falei, cara, chega, eu não quero mais trabalhar num negócio que não me dá vontade de trabalhar. Eu quero trabalhar numa coisa legal, divertida, que eu goste, que funcione, que me dê liberdade, que me dê tudo isso. Tá aqui o caminho, é difícil, mas eu vou fazer. Esse foi pra mim, esse foi esse momento, tá? É o momento da decisão, a hora que você quebra as barreiras e vai atrás do que você quer de fato. Começa a ir atrás do que você quer de fato. Sexto passo. Os testes, os aliados e os inimigos. Então, nesse sexto passo, aparecem alguns outros personagens que começam a entrar na história e alguns deles são aliados e outros depois vai descobrir que eles são seus inimigos, certo? E que eles vão ter que ser derrotados para que você tenha sucesso na sua missão. Então, eu comecei a descobrir os meus aliados, né? Eu comecei a descobrir, por exemplo, Dan Kennedy, comecei a descobrir John Calton, comecei a descobrir Érico Rocha, comecei a descobrir Vitor Damasio, comecei a descobrir, quem mais? Gary Halbert. Cara, uma infinidade, David Ogilvy, uma infinidade de pessoas, alguns que já morreram, outros não, mas que me apoiam, certo? Sandro San, pessoas que me apoiam incondicionalmente. Henrique Carvalho, todas as pessoas que eu fui conhecendo no meu caminho, que são meus aliados, nesse caso, né? Então, algumas outras pessoas eu descobri, no final das contas, que não eram assim tão aliados assim, né? Ou seja, na verdade, se eu parar para pensar, os meus maiores inimigos na minha jornada para me tornar um copywriter foi a minha mentalidade, foi a minha criação de escassez, sabe? Eu tive vários elementos assim, foi a minha preguiça muitas vezes. Você acha que não dá preguiça para escrever, pessoal? Você acha que não é algo... você acha que às vezes você não enche o saco? Você acha que é fácil? Não é fácil. Né? Então todos esses foram os meus inimigos. Mas eu tive apoio. É por isso que essa comunidade entre vocês, é por isso que se tornar um copywriter e fazer parte de um grupo é tão importante. Porque essas são as pessoas que te apoiam quando você vai cair. E, amigão, você vai cair. Você vai cair.
tá? Você está passando pela sexta parte. Ou seja, você já tomou a decisão de se tornar um copywriter. Esse é o seu momento. Você está passando pelos testes, pela prova, pela quebração de cara até funcionar. É assim que funciona. Não é fácil e você vai tomar umas pancadas no meio do caminho, tá bom? Mas eu tô aqui para você. Eu estou aqui para você. A SB Copy está aqui para você. E os seus amigos copywriters que estão aqui nesse grupo também estão aqui para você. Quanto mais pessoas você tiver te apoiando, maior e mais rápido vai ser o seu resultado, tá? Então continua comigo. Esse então é a sexta parte, ou o sexto passo. Sétimo passo, preparação para uma grande mudança. Nesse momento o herói entende que o caminho dele vai ser cheio de desafios e ele começa a se preparar. Ele começa a treinar, ele começa a aprender algo para ele, enfim, se defender. Ele começa de fato a colocar algumas coisas em teste, para ele quebra a cara e dá um monte de coisa errada, mas ele começa a treinar, começa a melhorar, certo? E aí vem o oitavo passo, que é a aprovação. A aprovação é uma tentativa de obter um resultado que é feito, mas sem êxito. Ou seja, o cara vai lá, tenta fazer a primeira vez e não dá certo. Essa derrota deixa marcas profundas e permanentes. Geralmente é o momento do fundo do poço. Geralmente é o momento onde você decide, toma uma decisão de fato, certo? Ou seja, você tomou uma primeira decisão de sair, de começar a trabalhar como copywriter, mas vai ter um momento, talvez já tenha passado esse momento para você, aonde você tenta, não dá certo, a coisa não funciona, e aí você fala assim, chega, agora acabou, eu não vou mais deixar isso acontecer. Agora desculpe a palavra, agora essa porra vai funcionar. Agora vai funcionar. Esse é um momento muito importante. E aí, o nono passo, né, que muitas vezes está lá, que são as consequências dessa tentativa. Ou seja, você tenta fazer, não dá certo, você quer fazer, você quer ir até o final, e aí você começa a ver que aprendeu muitas lições, teve muita coisa que você aprendeu com essa derrota, e surge uma decisão do nada. Ou seja, é a hora que o cara decide que ele vai para a batalha com todas as forças e que, se precisar, ele morre no campo de batalha, mas ele não vai sair de lá. Esse é um momento de transição para o nosso terceiro bloco, que é o bloco do retorno com sucesso, tá? Depois do passo 9, existe o retorno mais forte, ou seja, é a hora que o cara decide que é o tudo ou nada, certo? Ele decidiu já que é tudo ou nada, ele tá a fim de fazer e ele começa a se preparar para a batalha final, certo? Ou seja, ele nunca imaginou que pudesse ser tão difícil, mas agora não tem volta mais. Ele vai se preparar, ele treina de novo, ele faz acontecer, ele faz tudo o que ele precisa fazer para ficar forte e poderoso para a coisa acontecer. No 11º passo, a última tentativa. O que é a última tentativa? É uma batalha final, né? Geralmente é a hora que ele enfrenta o grande chefão, né? Ou seja, o cara que ele precisa matar aquele bicho para conseguir viver, certo? Ou seja, sei lá, a hora que o Harry Potter luta com o Voldemort, por exemplo. É a hora que o Frodo vai jogar o anel lá no fogo lá para desfazer o anel, né? Ou seja, é a hora que você toma a decisão de fazer acontecer. E olha só que louco, pra mim, se eu parar pra lembrar da minha história, essa última tentativa não aconteceu uma vez só não, tá? Ela aconteceu algumas vezes. Na verdade, o que aconteceu algumas vezes, né, foram uma combinação entre as coisas do bloco 3 e as coisas do bloco 2, né? Ou seja, eu fiquei muito tempo nesse loop, sabe? De tentar e não conseguir. Tentar, conseguir um pouquinho, não conseguir. Tentar, conseguir mais um pouquinho, aí, puta, nunca foi tão pior. Aí tenta, funciona, puta, aí não funciona, né? Então, nesse período de transição do herói, é a hora que você passa por várias provações. E você nunca vai saber qual que vai ser a última. Se você tá no meio dessa história ainda, você nunca vai saber qual que vai ser a última aprovação. Na verdade, ela não existe para nós. A última aprovação é a hora que você desistiu, certo? Ou seja, você fez uma coisa, deu certo, aí você para, sai e vai fazer outro projeto. Enquanto você estiver nesse projeto de se tornar um copywriter, de fazer seu negócio funcionar, de criar a comunicação que funciona, tudo isso faz parte da sua história do herói, que você pode contar, tá bom? Então, o 11º passo é a última tentativa. Na história do herói é a hora que ele luta com o vilão, tá? E o 12º passo é o sucesso com as recompensas, né? Ou seja, a batalha foi vencida, o herói se torna algo... o herói retorna para casa, né? Ele volta com conhecimento, com tudo que ele sabe, agora ele é respeitado, ele é experiente, ele é sábio. E por isso, nesse momento, ele decide dividir com outras pessoas o que ele aprendeu no caminho. E faz disso a missão de vida dele, muitas vezes.
né? Às vezes não. Então, se você olhar para esses 12 passos, você consegue identificar eles em qualquer história do herói. Existem alguns momentos, existem algumas coisas que não batem ou que não estão todos os elementos ali. Mas quais são os elementos principais? Primeiro, ele começa sendo um cara normal ou até pior do que um cara normal. Segundo, ele passa por um processo de mudança. Terceiro, ele passa por um processo muito ruim de não conseguir, certo? Ou seja, por muito tempo, ou por muito esforço, ou por muito dinheiro, ou por alguma coisa, ele dificilmente ele não consegue, ele passa, ele para numa barreira em algum momento, até que ele descobre alguma coisa que, pum, saca e a coisa muda. Lembra do vídeo A Essência do Marketing? A essência do marketing é esse insight pro cara que tá no problema, que ele fala assim, puta vida, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Né? Então vou fazer tal coisa. Pum, é a hora que ele teve o insight. Essa é a essência do seu marketing na sua história. Tá? Esse momento é o momento onde você vai usar na sua história o argumento principal da sua copy. Daí você fala assim, puta, chega, cara, não aguento mais ficar com o peso que eu tô, eu quero emagrecer, eu vou dar um jeito, o que eu posso fazer? Caraca, é descobrir. Já sei, vou fazer 15 minutos de exercício todo dia. E aí ele, pum, descobre e ele consegue ter o resultado, tá? Então esse é o insight principal. Essa é a essência do seu marketing. O que faz a transição entre o bloco 2 e o bloco 3. É a hora que você tem a grande sacada, a grande diferença que vai fazer para você gerar o seu resultado. Então essa é a jornada do herói, como eu expliquei. Essa é a jornada completa, tá bom? E é muito importante você sacar que nem todos os elementos precisam ser usados. É importante você entender a jornada, é legal você assistir alguns filmes para você identificar ela. Qualquer filme de ação de herói vai ter essa jornada. Qualquer filme de herói, qualquer um. Todos os filmes de ação. Aliás, nem só de ação, né? Se você olhar, por exemplo, os filmes aquele mesmo que eu já citei aqui, o Divertidamente é um filme que tem isso. Obrigado por Fumar, tem essa história ali. Qualquer filme que você olhar tem esse padrão. Aqueles filmes que não tem esse padrão, geralmente são os filmes que a gente acha estranho. Sabe, cara, esse filme é estranho, meio alternativo, meio diferente. Esses são os filmes que a gente identifica isso. Olha que louco, né? Ou seja, a gente assiste o mesmo filme a vida inteira e nem percebe, nem presta atenção, né? Então essa é a jornada do herói resumida. São em 12 passos, os 12 passos que estão sempre aí presentes, tá? Provavelmente você viu esses 12 passos e você já se pegou lembrando de várias histórias de outros heróis que passaram um caminho, né? Ou seja, em vários passos você vai lembrar da história de algum herói, né? E praticamente em todas as histórias, em todos os filmes, em todos os quadrinhos, em todos os livros são contadas dessa maneira, porque ela funciona muito bem, desde, como eu te falei, desde o Batman até Jesus Cristo, todas essas pessoas têm a mesma história, né? Então, inclusive, eu vou dar algumas recomendações de livros e materiais para você assistir depois a respeito disso, tá bom? Usa com sabedoria essa história, usa com sabedoria, né? E não tenta inventar, essa aqui é importante, não tenta inventar uma história diferente. Não tenta criar algo que não seja nesse padrão. Por quê? Porque esse padrão funciona, meu amigo. Não vai inventar a roda de novo. Né? Então, se você tentar inventar a roda de novo, vai ser muito difícil. Faz séculos que se conta histórias dessa maneira e que funciona. Usa o que já está na cabeça das pessoas. Tá bom? Aqui não é a hora de ser criativo, inventar uma coisa nova, não sei o quê. Não. Usa esses 12 passos, especialmente se você está começando. Aliás, se você está começando, se você ainda não fez uma copy para vender algum produto, ou se você fez uma ou duas só, cara, não inventa. Faz como a gente está. Você está proibido de inventar até você gerar um grande resultado. Tá? Eu diria que eu não invento, pessoal. Eu não crio coisas diferentes do que está lá. Porque funciona. Então não inventa. Tá? Aliás, sabe que louco é? Essa coisa de você tentar inventar alguma coisa, de você tentar fazer do seu jeito, sabe assim? É só um jeito de você mesmo se sabotar. Porque, olha que louco, você sabe como funciona, você sabe o que dá resultado, você sabe o que é só fazer que vai funcionar, e aí você faz diferente. Por que isso? Porque isso é o seu cérebro resistindo à mudança para você. Tá? Isso é o seu inconsciente resistindo e criando para você uma situação de maior segurança, ou seja, cara, não sai de lá não. Aí você fala assim, não, eu vou sair, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou ser um copywriter, eu vou fazer algo diferente, vou ganhar dinheiro com a minha empresa. Você fala isso pro seu cérebro e ele fala assim, ah é? Então vai lá, tenta, certo? Ou seja, ele fala assim, tenta, mas você não vai conseguir, certo? Ele vai te dar um jeito de te embolar e de fazer você criar alguma coisa diferente, de fazer você inventar algo que não existe, enfim, de alguma maneira, se você insiste e não percebe isso, você acaba fazendo o que você sempre faz e tendo o resultado que você sempre tem.
e ficando exatamente na mesma coisa, no mesmo lugar ou até pior, certo? Então, não inventa. É muito importante que você não invente, tá bom? Vamos continuar aqui então para a parte 2 dessa parte da história do herói. Esse vídeo vai ser dividido em dois para que ele possa criar também, para que você possa explicar a parte de história de marketing, né? Uma história um pouco mais resumida, tá bom? Então essa aqui é a história do herói, geralmente usada em ficção, que também é usada dessa maneira em marketing, mas com um pouco menos de elementos, tá bom? Eu já te expliquei, aqui é o módulo de fundamentos, né? Então a gente vai ver, vai se ver então no próximo vídeo, onde eu vou explicar um pouco melhor sobre a história do ponto de vista do marketing, tá bom? Que tem 7 passos ao invés de 12. Então vamos lá, até o próximo vídeo.